Ih, você saiu. Ah, tá. Está iniciando a gravação. Isso. Iniciou, então? Iniciando a gravação. Bora! Muito bem, meninas, maninhas, sejam bem-vindas. Oi! Olá! Se apresentem aí. Olá! Eu sou a Vivi, irmã do Samuel, mais conhecida como Maria. Me denominaram a Maria. Opa! Opa! Eu sou a Lene, irmã do Samuel também. Eu vou ser a Marta dos encontros, tá bom, pessoal? Mas eu vou converter ainda, tá bom? Eu também preciso de conversão, porque eu tô largando tudo. Eu sou o Samuel e, assim como Lázaro, eu fui ressuscitado por Jesus quando eu já cheirava mal. Eu sou Guilherme e eu sou um tipo discípulo de tipo Jesus. O Gui é o Jesus cacheado. E ele me chama de Jesus careca. Oi, Gui! Oi, Gui! Quer ser você? Bom, Seu gente, nome é lindo, Gui! meu sobrinho chama Obrigado. Guilherme também. Deixa eu reposicionar aqui a câmera. Então é o seguinte, Meu filho. Pessoal, os nossos encontros, eles vão funcionar em séries, né? Então, a gente vai estudar com base em algumas séries. Eu criei, a princípio, 3 séries para a gente abordar nos nossos encontros, que a princípio vão ser semanais, mas podem ser de 15 em 15 dias. Tudo vai depender de como vai fluir, depende do volume de material que a gente vai ter que trabalhar. Beleza. Então, a ideia inicial é trabalhar com 3 séries. A série que a gente está trabalhando hoje vai se chamar Curriculum Vitae. Tá. A série Curriculum Vitae, o que significa Curriculum Vitae? Currículo não é só aquele documento que a gente manda para as empresas para conseguir um emprego, mas a palavra Curriculum Vitae significa trajetória de vida. E a gente quis fazer o seguinte, ao invés da gente estudar a trajetória de vida dos grandes personagens bíblicos, que a gente já está acostumado, como Paulo, Pedro, no Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, a gente quis pegar alguns que não são tão conhecidos. Então, pegar alguns personagens que ficam meio escondidos nas entrelinhas das escrituras. O primeiro que a gente falou foi semana passada, que foi Lia, uma das esposas de Jacó. E hoje o nosso personagem vai ser um dos 12 filhos de Jacó, que é o patriarca Judá. E eu dei um título aqui, para esse estudo, que ficou meio longo. Aliás, ele ficou longo demais, que foi o seguinte. Judá, cadê o título? Deixa eu achar o título aqui. Judá, cadê? O título ficou gigante. Judá, de Judas, a pior versão de Davi, da pior versão de Davi, a pior versão de Jonas, da pior versão de Jonas, a um semelhante de Jesus, os seus descendentes. Judá depois você manda escrito pra gente. Judá é mais um personagem da nossa série Curriculum Vitae. Show! Então vamos lá. Antes da gente começar a falar de Judá, apesar assim, né? Apesar de a gente falar que a gente está conversando sobre personagens desconhecidos, o nome Judá não é tão desconhecido. A gente já ouviu falar. O que vem à mente de vocês quando a gente fala de Judá?
Leão da tribo de Judá. Nossa, Leão. ia falar outra coisa. A Leão. famosa frase, né? O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Então a gente vai entrar muito nisso, porque qual a trajetória que a gente tem até chegar a essa expressão leão da tribo de Judá, que vai aparecer lá no Apocalipse, né? Para designar a Jesus. Mas, por exemplo, a gente tem várias expressões que a gente encontra. A gente tem, por exemplo, o termo judeus. Né? Os judeus. Os judeus vêm dessa expressão Judá, né? Derivado de Judá. Né? Eu lembro uma vez, eu estava numa pizzaria. Sim. E tinha um rapaz do meu lado e estava passando uma notícia sobre Israel e sobre aquela briga que existe no Oriente Médio. E aí o cara do lado, ele estava reclamando porque os judeus, eles se acham o povo de Deus. E aí ele fez uma pergunta. Ele perguntou o seguinte: ué, por que se eles são da nação de Israel, por que eles são judeus? Né? Então deu um bug na cabeça dele ali. Por que eles nascem em Israel, mas eles são chamados de judeus? Né? E aí eu tive a oportunidade ali, né, de explicar para ele por que eles são chamados de judeus. Né? Então, assim, por exemplo, o país Israel, nem mesmo o país Israel, Israel não é o nome de um país, é o nome de uma pessoa. E Israel é o pai de Judá. Né? Uma de vocês aí vai falar sobre a família e tal. Mas Israel se tornou uma nação e em determinado momento da sua história ela se dividiu em dois povos, em um reino do norte e um reino do sul. O reino do norte ficaram 10 tribos. Essas 10 tribos se denominaram Reino do Norte ou Efraim, e o Reino do Sul ficou conhecido como Reino de Judá. Esse Reino de Judá, por isso, quem era do Reino de Judá morava na Judéia e por isso ficou denominado como judeus. Deus. Né? Então, o povo que a gente chama, que é o povo de Deus do Antigo Testamento, ele tem praticamente 4 denominações em que você vai encontrar tanto na história antiga quanto na história atual. Você pode chamar o povo de Deus lá do Antigo Testamento como os judeus, por causa de Judá. Você pode chamar ele de israelitas, por causa de Israel, Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Você pode chamar ele de hebreus, né? Os hebreus, que aí os hebreus é por causa de um dos filhos, um dos descendentes de Sem, filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, Sem, o trisneto dele se chamava Eber. Nossa. E por causa de Eber, os hebreus, os judeus, uma parte, né, lá dos ancestrais, lá um povo antigo, foi denominado hebreus. Por isso que a gente tem a carta aos hebreus, porque eles também são chamados de hebreus. E também existe o termo semita. Já ouviram falar dos antissemitas? Né? Então, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, o sentimento que tomou conta dos alemães na Segunda Guerra Mundial e que motivou, né, o Holocausto, em que muitos judeus foram mortos, foi um sentimento que foi chamado de antissemitismo. Os antissemitas são o povo semita. Eles são contra o povo semita. Então, o povo semita são os descendentes de Sem, filho de Noé. Então, tudo isso está relacionado a ancestrais do povo judeu. Né? Então, a gente, na Bíblia, toda vez que a gente ouve falar dos semitas, dos hebreus, dos israelitas e dos judeus, a gente está falando de um povo, mas que ele foi se separando. Então, teve um determinado momento em que a linhagem de Sem se perdeu.
Foi uma semente que foi se perdendo, mas houve uma linha que foi continuando dentro da linhagem sagrada. E aí acabou chegando em Éber. Éber continuou a linhagem sagrada. Depois essa linha foi se perdendo, até que chegou em Abraão. De Abraão veio Ismael e Isaac. Isaac continuou a linhagem sagrada. De Isaac veio Esaú e Jacó. Esaú se perdeu. Jacó continuou a linhagem sagrada. E assim foi até que chegou em Judá. Né? Da tribo de Judá se continuou a linhagem sagrada. Mas isso é título de curiosidade para a gente entender por que esse termo judeu ele virou sinônimo do povo de Israel. Né? Hoje, os judeus são aqueles que ocupam a terra de Israel. Né? Então, vamos lá. Mas entrando no personagem, não falando do povo judeu. Maninhas, Lene, fala pra gente, contextualiza um pouquinho aí, quem foram os pais de Judá, desse personagem? Bom, os pais de Judá são Jacó, o patriarca Jacó, e Lia. Né? Lia foi aquela esposa que foi dada para Jacó quando ele conversou com Labão, porque ele se apaixonou por Raquel, trabalhou por Raquel, e aí no final dos anos em que ele havia trabalhado, o seu sogro Labão o enganou, porque não era costume naquela época dar a filha mais nova antes da mais velha, em casamento. E aí Labão engana Jacó e dá Lia como esposa para Jacó na primeira noite de núpcias. E no dia seguinte, quando Jacó vê que tinha sido enganado, ele fica bravo com Labão e tudo mais, e Labão fala assim, tá bom, então agora você vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos se você quiser se casar com Raquel. No meio de toda essa história, o que aconteceu com Lia, que foi essa primeira esposa? Ela passou a ser a esposa desprezada, né? Porque ela não tinha o amor do seu marido. As circunstâncias em que o casamento dela foi feito foram circunstâncias tristes, circunstâncias humilhantes até mesmo. Mas, apesar disso, Lia depositou a confiança dela no Senhor. Então, a palavra de Deus diz que Lia, o Senhor lembrou de Lia porque ela era desprezada e a fez fecunda. E Lia teve 4 filhos, né? Assim, dentro desse texto aqui que eu estava observando, seus filhos eram Rúben, Simeão, Levi e Judá. Né? Então, o nome de Rúben significa o Senhor atendeu a minha aflição. Simeão significa soube o Senhor que eu era desprezada. Levi significa desta vez se unirá mais a mim o meu marido. E por último, quando ela engravida de Judá, né, ela diz, esta vez louvarei ao Senhor. Então, apesar de toda a tristeza, toda a angústia que Lia, o desprezo que Lia vinha sofrendo, a gente percebe bastante nessas narrativas do nascimento de seus filhos, de que Lia estava o tempo todo olhando para o Senhor. Eu sou desprezada, mas o Senhor está olhando para mim. Eu sou desprezada, mas o Senhor está me ouvindo. Eu sou desprezada, mas eu louvarei o Senhor. Então, é mais ou menos dentro dessas circunstâncias aí que nasce o seu 4º filho, que é Judá. Isso aí. Então, o que significa mesmo o seu nome? Essa vez, louvarei o Senhor. Louvarei o Senhor, isso aí. Então, ele é o 4º filho, né? A Vivi ia responder isso daí. Então, quando Judá nasceu, onde que a família deles estava... Onde que estava situada aí a família de Jacó? Vivi. Para Vivi? Essa pergunta? Isso, para Vivi. É minha. Ele estava em Arã, Mesopotâmia, né? Foi quando Jacó foi em busca de sua esposa, né? Para a casa de Labão. E aí ele ficou lá na casa do seu sogro, na casa de Labão. E lá ele foi recebido, né? Ele recebeu Lia como esposa.
e ficou lá, foi ficando lá até que foi nesse local que Lia engravidou de Judá, o quarto filho de Jacó. Isso, então é Acho isso. que é isso. Exatamente. E aí o que eu queria destacar nesse ponto em relação à geografia e ao momento familiar no qual o Judá nasce, tá? Depois a gente vai falar das promessas e como essas promessas atingem a família de Jacó e os seus descendentes. Mas essa terra era uma terra que foi prometida por Deus a Abraão. Mas por que essa terra especificamente foi prometida a Abraão? Porque esse pedaço, né? A gente vai ver que Deus promete um pedaço específico de terra para Abraão e seus descendentes. Tá? Se a gente olhar um mapa, a gente vai ver que essa terra ela não tem nada de muito especial do ponto de vista, por exemplo, dos seus recursos naturais, né? Ela não tem muito... não tem nada de tão atrativo com relação às suas propriedades, os seus recursos. Não é uma terra tão rica assim, Canaã. Mas do ponto de vista da estratégia missional que Deus tem para Abraão, né? A gente vai falar de uma das promessas que é que Deus iria abençoar todas as nações da terra através de Abraão. Canaã era um ponto extremamente estratégico para essa missão de Abraão. Porque de um lado ele tinha o Egito. Quando Abraão é chamado, o Egito já tinha uma cultura de mais de 1000 anos, uma dinastia faraônica de mais de 1000 anos, ou seja, era um império já estabelecido, já era uma grande nação. Né? Já tinha uma cultura extremamente desenvolvida, já tinha deuses, já tinha templos, já tinha cidades. É lógico, a gente tem que imaginar isso dentro da perspectiva de um reino antigo. Não eram cidades como as cidades que a gente tem hoje, mas eram cidades desenvolvidas, era uma cultura desenvolvida já há mais de 1000 anos. Já tinha um desenvolvimento. E do outro lado, você tinha a Babilônia, a Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu, que também tinha uma dinastia, um reino, um império também extremamente estabelecido. Tá? Então, você tinha a família de Abraão no meio desse mundo, desses dois impérios, né, dessas duas dinastias faraônicas e babilônicas, e Abraão ali colocado no meio daqueles dois povos e colocado ali com as promessas de Deus. Né? Então é ali que esse povo está. Né? Quanto ao período em que ele está vivendo, é muito difícil a gente estabelecer que ano que Judá nasceu ou que ele viveu, porque a cronologia bíblica ela é incerta em muitos momentos, porque assim, por exemplo, quando a gente lê as genealogias e os anos, viveu tantos anos e teve o filho e viveu tantos anos, pode ser que ele esteja pulando alguns anos. A Bíblia, às vezes, ela pula alguns anos, por exemplo, quando fala, tal pessoa foi filho de não sei quem. Filho nas genealogias, muitas vezes é um neto, ou um bisneto, ou um tataraneto. Então, a gente não tem como situar. Mas a gente pode dizer que é entre 2000 a 1550 a.C. E aí a gente está falando do período patriarcal. O que era o período patriarcal? Então, a gente está falando de uma época em que não existia um templo da religião, do relacionamento, no âmbito do relacionamento de Deus com o homem, não existia um templo. Então, você vai lendo Gênesis, de Abraão até Jacó, então eles estão em determinado lugar e você lê assim, Abraão erigiu um altar ao Senhor e ali sacrificou. Sim. Né? Sim. Várias vezes você vê isso acontecendo. Você não vê, por exemplo, os patriarcas recebendo a visita de um profeta para trazer a palavra de Deus para eles. Né? E você não vê também alguém que governa sobre os patriarcas. Então, ao mesmo tempo, os patriarcas exercem a função de sacerdotes. Em vários momentos você vê
o patriarca oferecendo o sacrifício ao Senhor, né? Você vê, por exemplo, Abraão subindo o Monte Moriá com seu filho Isaque, e aí ele vai lá para quê? Para sacrificar ao Senhor. Quem que vai fazer o sacrifício? Não é um sacerdote, é o próprio Abraão. Embora Abraão tenha tido um encontro com Melquisedeque, que é uma figura que é chamada de sacerdote do Deus Altíssimo, né? Sim. E é uma figura misteriosa na Bíblia. Misteriosa. Interessantíssimo. Fantástico esse episódio, nossa! Porque assim, Deus se revela a Abraão. O Gênesis está falando que Deus está se revelando ali a Abraão, não fala? Mas quando ele encontra Melquisedeque, que é de uma outra cidade, de um outro lugar, os dois percebem que adoram o mesmo Deus. Mesmo Deus, rei de Salém, né? Ele era chamado de rei de Salém e ele também era sacerdote. E ele ora por Abraão. E aí a escritura, tanto em Salmos quanto em Hebreus, fala assim: quem era maior, Abraão, que fundou a nação, ou Melquisedeque? O escritor de Hebreus fala assim, Melquisedeque, porque é o maior que abençoa o menor. Que Hebreus fala assim, que Jesus não é um sacerdote da ordem de Levi, mas Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Maior do que Abraão ainda. E o autor de Hebreus ainda fala assim, que os sacerdotes de Levi... Olha que legal, ganhamos mais 40 minutos. Isso que eu tô vendo aqui. Que show, maravilha. Não precisa sair e depois continuar. Não tem mais limite de tempo. Glória a Deus. Opa! Então, olha só. Então, o escritor de Hebreus, ele vai falar assim, Melquisedeque abençoou o sacerdócio levítico que viria muito depois na época de Moisés. Por quê? Porque Levi era sacerdote, era descendente de Abraão. Então, Melquisedeque ali estava abençoando também a Levi. Muito louco isso, né? Essas conexões. Muito louco. Se preparem, porque muitas outras conexões ainda virão. Opa! Gente, quanta surpresa! Mas aí é mistério. Né? Aquilo que você falou, aquilo que você falou na reunião passada. Como que é o nome disso, Bael? Curiosidades meio que assim escondidinhas, né? Que você vai. Easter eggs. Isso, easter eggs. Nossa, então, isso é muito fantástico. Olha que legal, porque os patriarcas, de uma certa forma, todos eles, através desse ministério, eles estão prefigurando a Jesus. Porque, ao mesmo tempo, cada um dos patriarcas exerce a função de sacerdote, profeta e rei. Nossa. Era a função de quem? De Jesus. E Jesus, quando ele exerce o seu sacerdócio, quando ele exerce a sua função de profeta e a sua função de rei, e ele sobe ao céu, e ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, para quem que ele passa essa função de sacerdote, de profeta e de rei? Quem que assume? Para os discípulos? Para os discípulos. Para nós, né? Para a sua igreja. Para nós. Porque lá em 1 Pedro 2,9 ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, já de cara, quando a gente vê a vida dos patriarcas, a gente tem um modelo deste ministério de profeta, de sacerdote e de rei. E de reino. Né? Imagina que maravilha. Olha quando eu acho maravilhoso esse texto. Quando Abraão está subindo com Isaac no monte. Isaac fala, pai, temos aqui a lenha, temos aqui a adaga, temos todos os elementos para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro?
E aí Isaac fala, Deus proverá para si um cordeiro. Isso significa que Isaac aprendeu com seu pai a sacrificar ao Senhor. Nossa. Ele Então, já sabia como que era feito. ele sabia como que era. Por quê? Porque Abraão exerceu a sua função de sacerdote, profeta e rei e passou isso para os seus filhos. Uhum. Hoje a gente Sim. vive um tempo em que as pessoas falam assim, não, isso é função da igreja. Eu preciso de uma igreja que ensine os meus filhos a fazer isso. E se a igreja não é Ou boa o então- suficiente, eu saio e vou procurar um lugar que faça isso com meus filhos. Isso não é responsabilidade minha. Eu terceirizo isso para outras pessoas. Qual é a função do profeta? Ah, não, é outra pessoa que faz isso. Tem os evangelistas da igreja para fazer isso. Não é minha função. Entendeu? Então, Sim. não, é nossa função. Ou então a gente acaba deixando para o filho escolher, né? Não vou Deixa pro ensinar. filho. Não, isso é quando ele tiver a idade, ele vai escolher o que ele faz. Não, Escolhe o caminho. não é isso. Não é isso. Nós somos chamados para isso. Agora, o que que acontece? A gente abdicou, muitas vezes a gente abdica dessa nossa identidade de profeta, de sacerdote e de rei. Imagina se cada um de nós entendesse o peso, não no sentido de uma responsabilidade difícil de ser exercida, mas o peso no sentido da glória que isso representa. Deus nos fez um reino de sacerdotes. Essas funções que Jesus exerceu são herança que ele deixou para nós, né? Uhum. E aí eu acho que nesse ponto Judá tem muitas coisas para nos ensinar, né? Então, primeira coisa, Judá ele está inserido nesse contexto de patriarcal, do período patriarcal. Agora eu queria falar um pouquinho sobre as promessas, né? A primeira promessa que eu acho que vai percorrer a vida de Judá e acaba percorrendo todo o livro de Gênesis é a promessa de Gênesis 3,15, que a gente chama de proto-evangelho. Qual promessa de Gênesis 3,15? Vocês se lembram? Alguém está com a Bíblia aí? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Exatamente. Então, essa promessa lá acontece no contexto da queda. Então, o homem e a mulher caem em pecado. Existe uma maldição que é dada ao homem. O homem perde o domínio que ele tinha ganhado sobre a criação, que ao mesmo tempo era um mandamento, mas também era um privilégio de dominar. Ele perde a autoridade sobre a criação. A mulher que tinha o privilégio de ser a mãe da humanidade, ela vai exercer agora essa função, mas ela vai exercer com dores. E aí, para a serpente, é engraçado, né? Que a primeira promessa de evangelho, ela é pronunciada para a serpente. Então, essa palavra de Deus é dada, porém, inimizade entre você e a mulher. E aí, aqui tem um papel central da mulher também, né? A gente vai ver que isso interfere também na vida dos patriarcas. Por exemplo, uma das coisas que desqualifica Esaú no livro de Gênesis é o fato dele ter se casado com 2 mulheres cananitas. Ele não escolheu uma mulher simples. Entendeu? Então, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, essa é uma das promessas que vão percorrer o Gênesis. Tá? Então, o quê? A busca desse descendente que iria ferir a cabeça da serpente e reverter a maldição do Gênesis. É muito louco, sabe o quê? Que a partir daí, assim, a gente tem que enxergar que quando é que começa a igreja? A igreja começa quando a partir da costela de Adão, Deus cria Eva. A igreja começa ali. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A igreja começa quando Adão e Eva são criados. Ali é a igreja já. Depois, seus filhos, seus netos, e a igreja vai se expandindo. Como Israel,
E a partir dessa promessa, a igreja se torna uma igreja escatológica. Em que sentido? Porque é uma igreja que começa a esperança de um retorno glorioso ao Éden. Ao Éden. Uma promessa de uma restauração das coisas como elas eram no início. Nossa. De um O mundo resgate. perfeito, onde o homem tinha o domínio que Deus tinha dado para ele, uma comunhão perfeita em um mundo perfeito. A partir daí, a igreja se torna uma igreja escatológica, uma esperança e uma restauração de todas as coisas ao seu estado inicial. E essa esperança já começa a percorrer o Gênesis. Né? Aí, quando Deus chama Abraão, são 4 promessas principais que ele vai fazer para Abraão. Tá? Então, isso está onde? De Gênesis 12, Gênesis 12, percorrendo até o capítulo 22, várias vezes Deus vai reiterar essas promessas. Mas ela se divide em 4 pontos principais, que são eles. Primeiro, uma descendência mais numerosa do que as areias do mar e as estrelas do céu. Segundo, presença constante em toda a sua jornada. Então, em alguns momentos, Deus fala assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Dar a ele a terra de Canaã, e eu já falei por quê, por causa dessa questão estratégica da terra, e abençoar todas as famílias da terra através dele. Tá? Então, assim, isso aparece lá, por exemplo, em Gênesis 12, 2 e 3, Deus fala assim: farei de você uma grande nação, o abençoarei, tornarei o seu nome famoso, você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Tá? E aí, uma questão que a gente precisa levantar é o seguinte. Essa promessa de Gênesis 3,15 e essa promessa de Abraão, será que Judá e os seus irmãos, eles tinham conhecimento dessa promessa? Será que assim, por exemplo, tá reunida lá a família, eles sabiam dessa promessa? Judá, Rúben, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, todos eles sabiam? Será que existia dentro desse clã? A gente está falando de uma família, muitas vezes a gente pensa assim, né? A família ali, a casa, reunido, mas a gente tem que imaginar que quando Jacó sai, por exemplo, de Padan Aram para se encontrar com seu irmão Esaú, ele consegue montar 2 caravanas. Então a gente está falando ali de algo assim em torno de mais de 300 pessoas, né? Que vão se encontrar com Esaú. Muita gente. Será que eles tinham conhecimento dessas promessas que tinham sido feitas lá desde do Êxodo de Gênesis 3,15 até as promessas de Abraão? O que vocês acham? Ter. Eu acredito que sim. Eu também. Eu acho que tem 2 evidências principais para a gente acreditar que sim. A primeira para mim, aparece no próprio texto da Bíblia, né? Quando a gente está lendo as genealogias no Gênesis, a gente vê o seguinte. A primeira evidência que eu quero mostrar está em Gênesis 5, 28 e 29. O tal do Lameque, o Lameque que era o pai de Noé, vai contar como é que foi a história do nascimento de Noé. Gênesis 5, 28 e 29. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Veja, aqui a gente já está falando de milhares de anos depois da promessa de Gênesis 3,15. Mas o Lameque, quando nasce Noé,
ele parece que ele está esperando que Noé seja esse descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Vocês conseguem perceber isso na fala de Lameque? Verdade. Olha, quem sabe ele vai ser o nosso alívio, o nosso consolo, aquele que vai desfazer a maldição que foi imposta pelo Senhor à terra, né? Existem alguns estudiosos que também defendem que quando Eva gera Caim, que foi o primeiro filho dela, ela fala assim, adquirir com o auxílio do Senhor um varão. E ela está ali naquela frase com a esperança de que o primeiro filho dela já vai ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, entendeu? Vai lá, entrar no Éden, pegar a serpente ali, já segurar com uma mão e já com a outra já enfiar o pé na cabeça da serpente e já esmagar ali mesmo. Então, mas a gente é assim, né? Não é? A gente é assim, a gente já quer que esmaga logo amanhã. Então, e aí, sabe o que eu acho legal? Que eu acho que esse é o sentimento que precisa permanecer no povo de Deus. De que, nós estamos às portas de que as promessas de Deus vão se concretizar na nossa vida. Então, a gente sempre vai seguir, com o povo e a descendência dos filhos de Deus, que é como Gênesis chama a descendência sagrada, que vai percorrendo essa trajetória, sempre com essas duas esperanças caminhando. Olha, a nossa descendência ela vai crescer, 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 abençoar todas as nações da terra. Mas, dentre toda essa descendência, que vai ser numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu, vai ter um homem que vai esmagar a cabeça da serpente. Um de nós vai ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí que eu acho que desde Gênesis, a gente já vê o easter egg do reino de Deus, do conceito de reino de Deus, que vai chegar de uma forma mais plena lá nos profetas, onde começam as profecias messiânicas, que chega de uma forma assim poderosa lá em Daniel, capítulo 7, que ele vai falar do filho do homem, né? Que é o quê? Que é assim, olha, Adão pecou, perdeu o domínio sobre a criação, colocou a criação em desgraça, mas o descendente da mulher vai nascer alguém, descendente de mulher, homem de carne e osso, que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse homem vai restaurar toda a criação. Ele vai dominar, ele vai impor o seu domínio, ele vai retomar a autoridade que foi roubada pela serpente, vai impor o seu domínio. Agora, como esse domínio ele é tomado? É aí que Judá vai ensinar pra gente. Como é que alguém pode se tornar rei no reino de Deus? Como é que alguém se torna rei? Mas tem uma longa trajetória para Judá chegar nessa posição, né? Então vamos aos fatos da vida de... Eu falei de dois argumentos, né? O primeiro é esse, o da escritura. O segundo, para mim, é histórico. Por quê? Porque tem duas formas que as profecias poderiam caminhar para chegar até Judá. Porque, quem foi que registrou as profecias que estão no Gênesis? Foi Moisés. Moisés viveu 450 anos depois de Judá. Então, como é que Moisés escreveu isso? De duas formas. Há evidências na Bíblia de que ele usou registros escritos, porque assim, por exemplo, quando ele está colocando a genealogia de Adão, ele diz assim, este é o registro escrito da genealogia de Adão. Então parece que Moisés tinha uma parte de documento escrito para escrever o Gênesis, e outra é a tradição oral, que é muito importante na cultura do Oriente, que era os pais contarem para os seus filhos as histórias, e as histórias iam passando de família em família. A gente precisa entender que isso é muito diferente
do que é a nossa tradição oral hoje. Se eu contar uma coisa para você e você for contar para a próxima pessoa, muito provavelmente, né, vai acontecer aquele telefone sem fio, que a história vai se perdendo. Mas no Oriente não era assim, gente. Não era dessa maneira. Nossa. Para vocês terem uma ideia, com 12 anos, um judeu já tinha capacidade de citar de cor todos os 150 salmos. Nossa! Não é brincadeira. Com 12 anos, eles citavam de cor os 150 salmos. Alguns estudiosos, muitos deles, têm quase certeza de que Paulo tinha todo o Antigo Testamento decorado. Nossa! É mole? É. Então é outro nível. A gente não está falando. A gente não está falando. É tipo como eu uso o meu cérebro. Meu Deus! Está falando de uma tradição oral em que as pessoas vão reinventando as histórias. A gente está falando de histórias que são passadas com muita exatidão. Isso era muito importante. Tá? Então, para mim, as histórias chegavam do jeito que elas eram. Então, o Abraão chegava para o Isaac, ele contava exatamente as experiências que ele tinha tido com Deus, como Deus livrou Ló de Sodoma e Gomorra, como ele foi encontrado, como foram as promessas do nascimento dele, como elas se cumpriram, tudo, tudo, tudo. Né? Então é isso. Agora vamos lá. Judá nasceu, tem um nome maravilhoso, louvarei ao Senhor e tal, tal, tal. Mas vamos para a primeira ação prática que aparece de Judá na Bíblia. Está lá em Gênesis 37, do 12 até o 28. É um texto bem grande aí. Eu vou apenas contar a história e vocês vão ter que confiar na minha... Tá. Não tem que confiar na minha leitura, tá? O que acontece aqui? Os irmãos de José, aí a gente já tinha a família toda completa, já eram 12 irmãos. Eles cuidavam de rebanhos. E eles tinham levado os rebanhos para a cidade de Siquém. E aí Jacó chega para José e fala assim, olha, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, vai lá e vê como que eles estão. José vai e viaja, é uma viagem longa. José tinha cerca de 17 anos nessa época. Então ele faz essa viagem e chega lá e ele não encontra no lugar onde os irmãos deveriam estar apacentando os rebanhos, ele não encontra seus irmãos. Mas ele vê um homem que fala assim, olha, de fato tinham uns homens aqui, mas eles partiram. Eu vi eles numa localidade chamada Dotã. Então ele vai lá e ele vai para esse local que ele já conhecia e chegando lá ele encontra, ele está percorrendo o caminho para chegar e estão lá os seus irmãos lá reunidos. Aí eles olham lá para José chegando e falam assim, olha lá, ó, tá chegando o sonhador. E eu vou explicar por que ele fala. O queridinho. Lá vem o sonhador. Aí um deles, aí ninguém fala quem foi, mas fala assim, bom, é agora, vamos matar e jogar ele em um desses poços, dessas cisternas. Tinham cisternas que eram cavadas para os animais beberem ali. E aí a gente fala que um animal selvagem devorou ele. Vamos ver então se os sonhos dele vão se concretizar. E aí o Rúben, que era o mais velho dos irmãos, o primogênito, tenta livrar ele, diz assim, não vamos matar ele não, a gente faz o seguinte, ó, joga ele no poço, mas não arranca sangue dele não, ele é nosso irmão. E aí diz que Rúben fez isso com a intenção de depois voltar no poço e tirar José de lá e levar ele de volta para o pai. Então, beleza, parece que todo mundo tinha concordado mais ou menos com isso. Quando José chega, os irmãos tiram a túnica que ele tinha ganhado do seu pai. Tá? Só para explicar o que significava essa túnica. É muito difícil, os comentaristas ficam meio... a gente não tem ainda uma certeza sobre isso. Mas parece que essa túnica representava que Jacó
tinha dado para José o direito de primogenitura. Isso era algo muito importante no mundo da época. Significava que ele ia ter uma parte maior na herança dos irmãos. E ele ia ter a bênção principal, ou seja, ele ia carregar as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, iam ser passadas para José. Então os irmãos tiram a túnica dele, rasgam as suas vestes, e aí já começam a reparar quem é que sofreu isso também, né? Nesse sentido, José é um tipo de Jesus, certo? Jesus. Então jogam ele, né, no poço, que estava vazio e sem água, e aí eles começam a comer como se nada tivesse acontecido. Só que aí, enquanto eles estão comendo, passa uma caravana de midianitas, né? Os midianitas, eles eram comerciantes que estavam a caminho do Egito. E aí, quem é que tem uma ideia brilhante? Judá. Judá. O nosso aí, amigo de hoje. O nosso amigo de hoje, né? Nosso currículo. E aí ele bate no currículo dele, a capacidade de vender o seu próprio irmão por 20 peças de prata para ser escravo no Egito. E se José... Irmãos, não façam isso comigo, tá? Já pensou? Não vende eu, não. Só que José era o mais novo, né? E Rubem era o mais velho, Judá era o do meio. Então, teoricamente, a gente ia vender você. Eu ia ser o vendido, a Lene ia dar a sugestão de eu ser jogado no poço e a Vivi era quem ia me vender. Eu vou te vender. Você, mano. Então, chama o comprador. Já chamamos um comprador para você. O pichinchar. Então, se José aqui era um tipo de Cristo, a pessoa que vende ele por 20 peças de prata é um tipo de quê? Judas. De Judas. Até o nome é parecido, né, Gui? Até o nome é parecido. Então, qual é a função? Aí tem gente que lê esse texto e fala assim, nossa, mas Judá aqui, ele foi bonzinho, porque os irmãos queriam matar o José. E ele vendeu o irmão para o Egito. Gente, ele vendeu o irmão dele como escravo. Vendeu o próprio irmão. Terrível. Como escravo. Né? Então, esse é o primeiro ato de Judá nas Escrituras. Então, qual que é o pano de fundo disso? Só para a gente entender. Tá? A posição que Judá ocupava nesse momento. Em Gênesis 35, 22, a gente vê que Rubem, que era o primogênito, comete um ato vergonhoso dentro da família. Logo depois que Raquel morre, o Rubem toma a Bila, serva de Raquel, como esposa. E não é só pegar a mulher do pai, apesar de ser errado o pai se deitar com 4 mulheres ao mesmo tempo, né? Não é só errado ele ter tomado a mulher do pai para si, mas aquilo, de acordo com os costumes antigos, era um gesto para assumir a posição do pai. Por quê? Porque, olha só, Bila, ela era serva de Raquel. Raquel era a esposa preferida. Logo, Bila ocuparia a posição de Raquel. Então, ele toma Bila para que Lia e seus filhos fossem os proeminentes da família. Então, ele faz aquilo para tomar o lugar do pai, antes que o pai morresse. Então, assim, ele era o primogênito, ele sabia que ele não era o preferido do pai para aquilo, né? Isso aconteceu antes mesmo que José recebesse a túnica, o que daria a ele o direito de primogenitura, mas antes mesmo de qualquer sinal por parte de Jacó de que Rubem ia perder o direito à primogenitura, ele tenta tomar à força a primogenitura. Né? E olha que coisa, né? Quem foi que tomou a primogenitura à força alguns anos antes? O próprio Jacó. O próprio Jacó toma a primogenitura de Esaú e agora o filho mais velho dele está tentando tomar o lugar dele. Fazer a mesma coisa. De dono da família.
Então, assim, gente, tem uma história que eu vi que vai acontecer com Judá também. Em 1992, um carregamento de Hong Kong com milhares de patos de borracha tombou no oceano. E quando esse carregamento de patos, de patinhos de borracha, tombou no oceano, todos os patinhos foram despejados lá. Uns 10 meses depois, começou a aparecer patinho de borracha no Chile, começou a aparecer patinho de borracha no Alasca, nas Ilhas Britânicas, na Rússia, na Varsóvia. E até hoje tem patinho de borracha aparecendo nas praias pelo mundo. Sabe o que isso significa? Que assim, o pecado, às vezes, joga o pecado lá e parece que ele está escondidinho. Mas de vez em quando ele aparece, ele volta, sabe? Na vida de Jacó, isso aconteceu várias vezes. Sabe? Ele toma o direito de primogenitura e aí agora ele tem um filho que está tentando roubar a posição dele, né? Ele vai lá e pega, mata um cabrito e coloca a pele do cabrito sobre o braço dele para enganar o pai dele. E agora os filhos dele matam o bode, usam o sangue do cordeiro e enganam ele, dizendo que seu filho morreu. Você entende como os patinhos de borracha acabam voltando? Patinho de borracha. É. Então Rubem perde a sua posição por causa disso. Logo depois, se eu não me engano, no capítulo 36, uma das filhas de Lia, chamada Diná, sai para a região de Siquém, onde eles estavam morando, e o príncipe da cidade estupra ela. O príncipe de Siquém estupra Diná. E aí, o rei lá, o pai de Siquém, tenta fazer um acordo, e aí os filhos dele, Simeão e Levi, dão uma ideia. Falam assim, olha, a gente até topa casar a nossa irmã com Siquém, mas todo mundo aí da cidade vai ter que se circuncidar. Vocês lembram que era a circuncisão, né? Era um sinal do pacto de Deus com Abraão. Só que eles fizeram isso não é porque eles queriam colocar a cidade de Siquém dentro do pacto de Deus com eles. O objetivo não era que o Deus deles fosse o Deus de Siquém. Porque logo que os homens fazem isso, 3 dias depois, que estava todo mundo morrendo de dor por causa da circuncisão, Simeão e Levi entram dentro da cidade de Siquém e matam todo mundo, no melhor estilo John Wick, Charles Bronson. Passam a faca em todo mundo. É assim, fazem uma matança. E aí todos os filhos de Jacó vêm e saqueiam a cidade, roubam tudo que tinha na cidade. Então, por causa disso, o segundo e o terceiro filho de Jacó também não têm direito mais à primogenitura. Eles se desqualificam como líderes. E aí, se desqualificar como líder não é só não ser o líder do clã. A gente tem que pensar na profecia de Gênesis 3,15. Ele não pode ser o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele é pior que Adão. Os 3 se mostram pior que Adão. E aí tem quem? Judá. E o que Judá faz? Judá. Vende o irmão por 20 peças de prata. Vende o irmão. Eita, beleza. Vocês entendem como a promessa está em risco aqui? Porque os 4 primeiros se perderam. Dali para frente, você tem José, que é filho legítimo de Raquel, mas para Jacó ele está morto. E o resto são filhos de concubinas. Não são filhos legítimos, a gente pode dizer. Legítimos. Né? Então, nesse caso, a gente tem um risco enorme de que a profecia não se cumpra por causa disso. Sim. Né? Mas aí prossegue a cena. E aí, Judá, de Judas, ele passa a ser um tipo de Jonas. Gênesis capítulo 38. Gênesis 38 diz assim:
por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali, Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher, ela engravidou e deu à luz a um filho que ele chamou de Ela engravidou novamente, deu à luz outro filho, que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezib, ela deu à luz o terceiro filho, que chamou de Selá. O que o Judá, faz logo depois disso? Ele foge de casa. Ele abandona a terra que Deus tinha prometido dar para Abraão. Fugiu, que nem Jonas. Veja, a partir daquela terra, era importante, gente, a questão de ficar naquela terra era importante. Se você olhar, por exemplo, lá em Gênesis 24, quando Abraão vai conseguir uma esposa para Isaac, ele faz uma advertência muito séria para o seu servo. Ele fala assim, olha, você vai até a minha terra e você vai trazer uma esposa da casa dos meus pais, lá de Terá, traz uma esposa para o meu filho. Aí o servo dele fica preocupado, fala, tá bom, mas se eu for lá e a mulher não quiser vir aqui comigo, eu levo seu filho para lá? Abraão fica desesperado, ele fala assim, não, pelo amor de Deus, não tira o meu filho daqui, porque é aqui que Deus prometeu que as coisas vão acontecer, a promessa de Deus está atrelada a eu estar neste lugar, eu preciso estar aqui. Eu só posso sair daqui se Deus expressamente me autorizar a sair daqui. Então, eu não posso sair daqui. Busca uma esposa e me coloca aqui. Então, essa ordem que Abraão segue à risca com Isaac, Canaã, o Judá, desobedece as duas. Primeiro, ele sai da terra. Segundo, ele arruma uma mulher cananita. Né? Então, nesse sentido, Judá, ele abdica completamente das promessas que foram feitas para Abraão e da sua missão de, através dele, todas as nações da terra serem abençoadas. Mas você sabe que quando a gente chega no fundo do poço, sempre dá para cavar mais um pouquinho, né? Sempre. Porque aí que Judá passa de um tipo de Jonas para um Davi piorado. Nossa. O que acontece quando ele está nessa terra? Seu filho mais velho, é o né? Seu filho casa com uma mulher daquela cidade chamada Tamar. Só que o era perverso. E o morre provavelmente com uns 18 anos de idade. Porque era assim, a gente não ficava enrolando para casar naquela época. Naquela época era o seguinte, virou homem, já casa, que já começa a ter filho, já, né? E aí o morre sem ter filhos. E aí tinha uma lei, que é uma lei mais antiga do que o Levítico, por exemplo, que é a lei do levirato. O que essa lei dizia? Se um homem se casa e ele não tem filhos, o irmão mais novo dele, o próximo na linhagem, vai tomar essa esposa e os filhos que ele tiver com essa mulher não vão ser filhos dele, vão ser filhos do seu irmão mais velho. Para quê? Para que o seu irmão mais velho tenha uma descendência. Tá? Isso não é só para a questão de, ele continuou a linhagem dele. É para questões de herança também. Tá? Então, quem que tinha que ter feito isso? Onã, que era o irmão do meio. O que o Onã fez? Ele ia até a casa de Tamar, né? Tomou Tamar como esposa. E aí, a parte boa, né, da relação, ele queria. Mas na hora de engravidar a Tamar, ele ia lá e ele interrompia o coito. Ele sucumbia, né? Isso, ele interrompia para que ele não fecundasse o óvulo de Tamar e ele não tivesse um filho. Qual a razão de Onã fazer isso? Puro egoísmo. Por quê? Porque ele ia perder a parte dele da herança, ele não ia ter filhos, ele ia perder os bens de Judá.
Judá, como filho de Jacó, muito provavelmente tinha bens, era rico, Bens. né? Mesmo sendo alguém totalmente torto, esse povo, onde eles vão, Deus abençoa, não tinha jeito. Entendeu? É. Então, o Onan fazia isso para não suscitar descendência ao seu irmão e para ele ficar com a maior parte da herança. Então, o que Deus faz? Mata também. Como diz o Johnny Cash, cedo ou tarde, Deus vai cortar você, cara. Se você viver uma vida desse jeito. Sooner or later, God cut you down, né? E aí sobra o terceiro filho, que é o Selá. Só que o Selá ainda é muito jovem para se casar. Aí o Judá chega para Tamar e fala assim, olha, vai para a casa do seu pai, coloca suas vestes de viuvez, quando o Selá tiver idade, ele vai tomar você como esposa. Só que parece que o Judá, ele na cabeça dele, a culpa dos filhos terem morrido é da Tamar. Ele acha que, por uma questão, sei lá, supersticiosa, como se a Tamar fosse uma espécie de viúva negra, sabe? Negra, Viúva né? negra. Então, o Selá chega na idade e Tamar descobre que o Judá não cumpre o prometido. Só que chega uma hora que o Judá vai até a terra onde Tamar mora, e aí Tamar bola um plano. Se tem um negócio que o homem precisa aprender, é não mexer com mulher. Mulher é muito mais inteligente que o homem. Muito mais inteligente. Muito. Porque a Tamar faz o quê? A Tamar, ela coloca um véu, um tipo de vestimenta que caracteriza ela como prostituta. E no meio do caminho, ela se encontra com Judá. E Judá olha, né? E naquele impulso, não se sabe se Judá fazia isso com frequência, pelo jeito, foi uma coisa de momento ali. É aquele homem de negócios que está viajando e encontra uma prostituta no caminho, para jantar e encontra e cai no pecado ali, né? Uhum. Tanto é que ele não estava preparado, que ele estava sem dinheiro ali, né? Então ele fala, ó, vem cá, deite-se comigo. E ela fala assim, tá bom, mas você vai me pagar o quê? Ele fala, eu vou te pagar com cabrito. Olha o cabrito aí de novo, né? O cabrito está sempre envolvido. O cabrito é o patinho de borracha. Sempre o cabrito. E ela fala assim, mas como é que eu vou saber que você vai me mandar o cabrito? Aí o Judá, realmente, quando o cara está nessa situação, ele não pensa. Ele dá o cordão dele, ele dá o selo dele, né? Para que servia esse cordão? Então imagina, eu vou mandar uma correspondência. Eu tenho um selo que me identifica com o meu nome. É como se fosse era como se o Judá tivesse deixado o RG, carteira de motorista, passaporte, deixado na mão dela. A identidade dele ele deixou com ela. E o cajado. O cajado, ele tinha, na ponta dele, ele tinha um símbolo que também identificava o clã que ele pertencia. Isso tem até descoberta arqueológica mostrando vários cajados desse que tinha no bordão, tinha a marca dele. Né? E aí ele vai lá e ele se deita com Tamar, a sua nora. Ela engravida de gêmeos. E aí a turma na região começa a falar, ô Judá, hein? Sua nora, hein? Tá grávida, ela adulterou. E aí o Judá, cheio de justiça, traz ela para fora e a gente vai queimar ela viva. Aí quando eles vão para lá, vão pegar ela na casa para realmente queimar, essa mulher corre o risco de ser queimada viva mesmo. Ela fala assim, vamos fazer o seguinte, eu tô grávida do homem que é dono dessas coisas aqui, ó, leva pro Judá e manda ele avaliar. Muito inteligente. Ela era muito inteligente. Que cabeça, gente. Que mulher inteligente, meu.
E ela também se escondeu, né? Para tipo assim, quando foram buscar. Parece que não tem um episódio disso, que tipo, alguém vai buscar as coisas dele, né? De Judá com ela e não acham ela mais, né? Isso, porque é o Meio que ela deu uma. a palavra que é usada lá para prostituta é prostituta cultual. Né? Então, a gente está em Canaã, uma terra corrompida, cheia de templos a deuses estranhos. As prostitutas cultuais, elas ficavam posicionadas pelos locais onde as pessoas passavam, então elas estavam sempre ali, e o dinheiro que elas arrecadavam iam para os templos dos deuses. Né? Só que ela fez isso uma vez. Né? E tem outro ponto aí na história de Judá. Sim. Porque o Judá, ele tinha um amigo que era o amigo do mal. Sabe aquele amigo que ajuda a fazer coisa errada? Toda vez que você quer fazer coisa errada, tem um amigo que te apoia. Não, te ajuda. Então, o Judá, ele estava com tanta vergonha porque assim, o Judá, apesar de, né, ele queria reaver as coisas dele, né? Poxa, meu selo, meu cordão, pô, vai lá buscar, leva o cabrito para a mulher. E ele não acha a mulher. Por quê? Porque a Tamar só fez isso uma vez, ela não era prostituta. Ela só fez isso, se deitou, engravidou dele e voltou para casa. Então o Irão, ele vai lá e fala, rapaz, não achei a mulher não, a mulher não estava lá não. Não tinha nenhuma prostituta lá não. E aí o Judá fica desesperado, por quê? Porque ele ia virar, assim, o dia que a prostituta mostrasse isso, o pecado dele ia ser descoberto, né? E aí, o que acontece? Muito pior do que se deitar com uma meretriz é ser um homem que não honra a palavra, né? Porque ele não honrou a palavra dele com Tamar, porque ele não deu filho, ele se deitou com uma prostituta, né? Prostituta. E aí, na cidade, todo mundo descobre o que Judá fez. O pecado dele é exposto diante de todo mundo. Né? E a frase que ele usa aqui talvez seja a frase mais importante da vida de Judá. Ele fala assim, ela é justa, eu não. Ela é justa, eu não. Eu não. Essa simples confissão de pecado é suficiente para transformar a vida de Judá. Sim. Se você olhar essa história, ela acontece em paralelo com outra história em que um homem é colocado à mesma prova diante de uma mulher em relação a uma tentação sexual. José. José, né? José na casa de Potifar, só que Judá toma a iniciativa de se deitar com Tamar. José é tentado pela esposa de Potifar. Judá deixa os seus pertences que o acusam. José deixa suas roupas que o acusam. Né? Judá é transformado ali e José é levado para a cadeia ali. Então, um não é justo e reconhece, um é justo e é chamado de injusto. Né? Então tem esse paralelo entre os dois. E esse paralelo vai percorrer o livro até o final. Porque a gente vai fazer a pergunta seguinte. Afinal de contas, quem é o principal filho de Jacó? É José ou é Judá? De Davi, passa-se um tempo aí na vida de Judá, né? Aí o Gênesis mergulha na história de José, até que José interpreta os sonhos, o sonho do faraó. E aí o que acontece? Os irmãos... vocês se lembram do sonho de Jacó, né?
do sonho de José. Sim. José tem um sonho das 7 anos de escassez, ou 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, Escassez. que representam aquele tempo em que haveria muito alimento, haveria bênção, e depois 7 anos de escassez, e aí essa fome atinge a família de Jacó. Então, lá vai os irmãos de José para lá vão os irmãos de José para o Egito para comprar alimento, né? Gênesis 42 vai contar essa história. Né? E aí o que acontece? Quando eles chegam lá, e José percebe, José reconhece os irmãos e começa a falar asperamente com eles e trata eles como espiões. E começa a fazer várias perguntas sobre a família. Vocês têm irmão? Vocês têm pai? Vocês isso? Vocês aquilo? E eles começam a responder tudo, morrendo de medo, né? E nessa ocasião, José mantém Simeão preso. Aí é difícil a gente saber qual era a motivação de José nesse caso. Não dá para saber se ele estava provando os irmãos dele, né? Se ele estava tipo assim, e aí, será que esses caras continuam tão maus como eles eram quando eles me venderam? O fato dele ter pegado Simeão, por que ele pegou Simeão? Será que ele pegou Simeão porque Simeão era um dos mais violentos entre os irmãos? Ele tinha medo de um ataque? Será que ele pegou Simeão porque ele achava que Simeão era o primogênito? Porque Rubem tinha perdido a primogenitura, ele já sabia, José sabia. Então, nesse caso, era Simeão o primogênito. Então, era Simeão quem deveria ter salvado José naquela situação, assumido a liderança da família e falado, não, ele é nosso irmão, ninguém vai matar ele não. Sai todo mundo daqui, vou levar ele para o nosso pai. Ou se ele quis manter o Simeão lá para conseguir que os irmãos voltassem depois para investigar mais a respeito. Eu, particularmente, acho que foi esse o caso. Porque no final ele falou, olha, voltem, mas quando vocês voltarem eu quero que vocês tragam o seu filho mais novo, né? E aí é exatamente isso que acontece. Só que aí José faz uma coisa. No saco de alimento ele coloca todo o dinheiro que os irmãos tinham levado, ele coloca lá dentro, né? E aí aí por isso que eu acho que aí José estava sendo, na verdade, gracioso com os irmãos, né? Porque na Bíblia, toda vez que a gente vê alguém recebendo algo de graça, comida, ou seja o que for, isso é um símbolo da graça de Deus. Eles voltam, chegam lá, e é interessante, né? Porque quando eles falam assim, olha, logo, logo a gente vai precisar comprar mais alimento. E quando a gente voltar, a gente vai ter que levar Benjamim. Jacó fica maluco. Jacó fica louco. E Jacó, né? Jacó não escondia os sentimentos dele, né? Ele fala assim, olha, eu já perdi José. Benjamim era filho de Raquel, a esposa preferida. Se eu perder Benjamim, eu fico sem nada. Como se ele não tivesse outros filhos, né? Nossa. Tinha outros 10 filhos lá. Né? Sem nada. Aí, olha, gente, olha a insanidade que o Rubem era o primogênito, né? O Rubem, acho que ele achava que ele era o líder ainda. Mas olha a insanidade que ele fala, olha, deixa eu levar o Benjamim, eu me responsabilizo por ele. Se eu não trouxer o Benjamim de volta, o senhor pode matar os meus 2 filhos, eu me responsabilizo por ele. Gente, para que o Jacó ia querer matar os 2 netos dele? Os netos. Não faz o menor sentido. Não dá para entender a cabeça. A cabeça do cara, você pode matar os meus 2 filhos? Para quê? O que aproveitaria para Jacó matar 2 netos? Então, um tempo depois, aí quando realmente acabe, eles realmente estão precisando de alimento, aí que Judá assume a liderança. Então, aí esse homem que foi transformado por essa
noção de que ele não era justo, ele Era fala justo. com Jacó, ele fala, olha, não adianta a gente ir se o Benjamim não for conosco. Mas se o Benjamim não for, não adianta o senhor mandar a gente não vai, porque o homem não vai receber a gente. Aí o Jacó fica louco, vocês são cruéis, vocês vão me matar, vocês vão me fazer descer a sepultura na tristeza e tal. Aí o Judá, com toda a ponderação, mas aí ele faz uma afirmação assim, olha, se a gente não for para o Egito, se Benjamim não for com a gente, todo mundo vai morrer. Pai, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Se eu for e o Benjamim não voltar comigo, o Senhor pode olhar para o resto da vida, para mim, e me considerar pecador. Eu assumo o pecado nas minhas costas. Pode colocar sobre... Eu carregarei a culpa para sempre. Eu colocarei sobre os meus ombros a culpa para sempre. Isso foi só o começo. Só o começo. Aí o Jacó fala, tá bom, então montem lá uma carruagem, levem um monte de presente pro homem e podem ir. Beleza. Chega lá, José fica muito feliz de ver os irmãos, vê Benjamim, não aguenta, começa a chorar. Os irmãos devolvem o dinheiro que tinha sido colocado lá, e aí o mordomo de José fala, não, o dinheiro que vocês trouxeram está comigo aqui. Isso aí foi o Deus de vocês que deu, abençoou vocês. Esquece, deixa aí o dinheiro, tal. E aí José dá um banquete, e aí José começa a colocar os seus irmãos à prova novamente. Porque o José coloca os irmãos por ordem de idade na sua própria mesa. Nenhum egípcio comia com israelitas. Por quê? Não era por causa da nacionalidade só, não. Porque os egípcios desprezavam pastores de rebanho. Quem mexia com gado, essas coisas. Era gente imunda para eles. Por causa da religião deles. Mas José coloca eles na mesa deles. E dá um banquete para eles. Só que para Benjamim, ele dá 5 vezes a porção. Então ele está fazendo o quê? O que o pai dele fazia com ele está fazendo com o Benjamim. Será? Ele está armando uma arapuca aqui para os irmãos. Será que os meus irmãos vão tratar Benjamim da mesma forma que eles me trataram? Me trataram. Então ele começa a beneficiar Benjamim. Beneficia, dá 5 vezes a porção, abençoa ele, abraça ele, beija ele. Beleza, os irmãos comem, se regalam, diz que o banquete foi um regalo, entendeu? Foi assim, comeram do bom e do melhor, enchem os seus carros, e aí o José fala o seguinte para o seu mordomo, vai lá, pega o dinheiro deles, coloca de volta no saco de cada um, de comida lá, de mantimento, mas o meu copo de prata, vocês colocam dentro da bolsa de Benjamim. Coloca o copo de prata e eles partem. Quando eles estão um dia de viagem, chega aos carros de José, e aí o mordomo fala, vocês pagam o mal com o bem? Pagam o mal com o bem? Quer dizer que o meu senhor, bondoso do jeito que é, e vocês pegam o copo de prata que ele usa para fazer as adivinhações dele, vocês acham que ele não ia descobrir? Nossa, aí os irmãos ficam malucos, né? E aí quem né? Aí eles são tomados por justiça, falam, não, mas peraí, a gente não veio devolver o dinheiro que tinha... Se a gente fosse ladrão, a gente não teria voltado da primeira vez. Pode revistar, e se você achar o copo de prata aqui, quem roubou vai ser morto e todos nós vamos virar escravo. E aí começam a revistar, um por um. Quando chega no de Benjamim, tá lá o copo de prata. Tá lá o copo. E aí, gente,
Como resolver isso. Aí lembra que eu falei das promessas? Uhum. Onde ficam as promessas nesse momento? Onde ficam as promessas? Mas vocês lembram que tinha uma promessa para Abraão? Além de todas aquelas que Deus fez, teve uma promessa que Deus fez para Abraão que foi assim: olha, vou multiplicar a sua descendência, mas vai chegar um tempo em que eles vão ser estrangeiros numa terra estranha e eles vão virar escravos, mas vai chegar o tempo em que eu vou libertá-los. Será que os irmãos, naquele caminho, foi um dia de viagem, voltando, com a certeza de que Benjamim seria morto, Jacó ia morrer de desgosto e todos os irmãos teriam virado escravos. Um dia inteiro de viagem com essa perspectiva. E na cabeça de Judá? Angústia. Judá estava pensando, e agora? O que eu faço? Aí quando chega diante de José, Judá faz o discurso, que é o mais longo discurso que a gente encontra no Gênesis. Mas a gente tem aqui uma troca, né? O José, que antes prefigurava Jesus, agora está numa posição de juiz, mas ele é um juiz justo, né? Apesar dele ter armado toda a cena, vamos imaginar que isso de fato aconteceu. Benjamim roubou o copo de prata dele. A proposta deles foi o seguinte: aquele que roubou vai ser morto e todos nós seremos escravos. José fala assim: não, 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 isso não é justo. Somente aquele que roubou vai ficar aqui. E ele não vai ser morto, ele vai ser meu escravo. Aí o Judá aparece e fala assim: olha, é o seguinte, da primeira vez que a gente veio, a gente chegou em casa e o dinheiro estava nos sacos de mantimento. A gente voltou e tentou devolver o dinheiro. Vocês não quiseram. Isso foi uma prova da nossa justiça. Mesmo assim, a gente está aqui. Deixa eu enviar o meu irmão de volta. E todos nós, nossos irmãos, vamos ficar aqui como escravos do Senhor. Mas o meu irmão tem que voltar. Alguma coisa mudou. Aí o José fala: nossa, mas peraí. Quem Quer é? dizer que o mais queridinho... Aí ele fala assim: não, 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 a sua proposta é justa. Sua proposta é justa, mas apenas aquele que roubou o copo será meu escravo. Os outros estão livres, vocês podem voltar para casa de vocês, podem levar os mantimentos e tranquilo. Aí o Judá toma a palavra. Ele fala: olha, deixa eu te explicar uma coisa. O meu pai, a alma dele está ligada à alma de Benjamim. Se o Benjamim ficar aqui, o meu pai vai morrer. E eu amo meu pai. Veja, o Judá era desprezado pelo pai, tanto quanto seus outros irmãos. E eu não quero ver meu pai nessa situação. Ao mesmo tempo, também amo meu irmão. A gente vê aqui a reconciliação da família acontecendo. Né? Exatamente. Vamos fazer o seguinte: permita que eu fale uma coisa para você. O Senhor é tão poderoso quanto Faraó e o Senhor vai me ouvir, eu tenho certeza. Vamos fazer o seguinte: liberta o meu irmão e deixa que eu fique no lugar dele. Deixa que eu assuma a culpa no lugar do meu irmão. E aqui a gente tem, na primeira vez na Bíblia, em que alguém voluntariamente assume a culpa no lugar de outro. Alguém mais parecido com Jesus. Judá aqui, ele, através da sua sabedoria, né, através da transformação que o Espírito Santo promoveu, movido por amor pelo pai, por amor pelo irmão,
ele faz uma proposta de substituição de culpa. Ele assume a culpa no lugar de Benjamim, né? E aí José não aguenta, né? José não suporta ver a transformação que ocorreu ali. O irmão que vendeu ele agora está se sacrificando por Benjamim. Ele chora, se apresenta para os seus irmãos, né? E aí ele volta. Aí, gente, aí é que está o mistério dessa fase e dessa história dos filhos de Jacó. Porque chega um momento crucial em que Jacó morre, você tem 12 filhos, você tem as promessas, e você tem a promessa de um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Sobre quem vai recair essa promessa? Quem é que vai dar continuidade a essa linhagem? Bom, diante de tudo que Jacó sinalizou até então, diante do que a Bíblia apresentou, quem é o mais qualificado para isso? Quem é o mais justo? Quem é o mais excelente? Quem é o que ganhou a túnica? Quem é o mais bem educado? Quem é o mais rico? Quem é o que ocupa a melhor posição social? Quem? É o José. É o José, né? Mas quando Jacó abre a boca para abençoar os seus filhos, Gênesis 49. Olha a bênção que é dada para Judá. Gênesis 49, a partir do 8. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo, que acabou de comer a sua presa. Como o leão se agacha e como a leoa se deita, quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra o seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Jacó dá o reino de Israel na mão de Judá. Judá. Quem é que governa? Quem é o rei? Não é o mais excelente. Não é o mais rico. Não é o que tem os melhores dons, os melhores talentos. Aqui, a extravagante, irresistível, escandalosa graça de Deus escolhe Judá e não José. E quer uma coisa mais surpreendente do que essa? Você sabe o que José foi fazer no Egito? José foi ser instrumento de Deus para preservar a descendência de Judá. A história de José foi um meio e não um fim. Ele foi um suporte para que a descendência de Judá, que depois em Pérez, de Pérez veio Davi, de Davi veio Jesus, aquele descendente. Pérez é um dos gêmeos, né? Depois tem a história de Pérez, e que acontece a mesma coisa que aconteceu com Jacó e Esaú, né? O filho de Judá, os dois filhos de Judá, o menino coloca a mão para fora e aí a parteira amarra um fio escarlate vermelho, né? Quem era conhecido como vermelho? Esaú, né? Coloca um fio vermelho.
Aí o Pérez prá, passa na frente do seu irmão e nasce primeiro, né? Então acontece a mesma coisa. Isso Jacó acaba olhando e falando, nossa, foi igual a minha história. Então esse menino vai ser o meu descendente. Aham. Então o cetro de justiça... Gente, quando eu li isso, minha cabeça fez assim, ó. Porque eu olhava para José e falava, José, José, José. E Judá, eu falava, Judá? Mas até o próprio José, ele fala, olha, Deus me trouxe aqui para preservar vocês. Eu só fui um instrumento nas mãos de Deus para que a vida de vocês fosse preservada, a santa semente progredisse e finalmente, através de Judá, viesse aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Nossa, Jesus. fantástico. O governo de Deus, né? Sobre tudo. Cetro E de... sobre Não, e a profecia aqui ela é tão clara que Nossa. muita gente olha e fala assim, isso aqui foi escrito quando Davi já era rei. Né? Até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Né? Tá falando de Jesus aqui. Né? E aí aqui que a promessa, aí a gente tem que olhar a promessa como um todo, né? Porque aí Jesus, aquele que vem e esmaga a cabeça da serpente. Primeira promessa. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Jesus. Darei a você essa terra e aos seus descendentes. Aí Jesus lá no Sermão do Monte fala assim, quem é que vai herdar a terra? Os mansos. Essa terra aqui só? Só essa terra? A terra toda. Paulo fala assim, os mansos... Jesus fala, os mansos herdarão a terra. Herdarão a terra. E Paulo fala, não, gente, não é vocês estão pensando pequeno. A terra toda. E Apocalipse vai dizer assim, vi um novo céu e uma nova terra. E a luz de Deus vai estar sobre ela. E o leão da tribo de Judá vai estar lá. Né? Quando os 24 anciãos estão sentados no trono, quem está representado lá como o principal um dos principais dos anciãos? Judá. Nossa. Graça sobre graça. É isso que significa a vida de Judá. Sabe? Eu tenho quase certeza que grande parte das pessoas que conheceram o Evangelho e hoje estão fora das igrejas e afastados da graça de Deus, não são pessoas que deixaram de crer nas verdades, deixaram de crer na Bíblia, não creem em Deus, pessoas que não gostam do pastor, que por algum motivo brigaram com alguém. São pessoas que têm manchas no seu passado, manchas como as manchas que Judá tem no seu passado, e que por causa delas têm vergonha. Por causa delas, acham que não são mais alvos da graça de Deus, que Deus não pode mais usá-las, que Deus não pode mais amá-las. É gente que cometeu pecados no passado que acredita que são imperdoáveis e que por isso preferem abandonar, esquecer a sua fé, como se a graça de Deus não pudesse alcançar o maior dos pecadores, como alcançou Judá. Então, quem lê a história de Judá, quem ouve a história de Judá, tem que entender que Deus pode pegar o maior dos pecadores e elevar ele à posição de rei e colocar ele no centro da sua história de redenção. José foi o mais excelente, mas o rei e da história da redenção, Judá foi o escolhido por ele. Renovação de esperança, né? Exatamente. Então tá aí posta a trajetória de vida
do nosso grandíssimo Judá. Curtiram? Querido Judá. Meu Deus do céu! Ô, Bael, você tem tudo isso para mandar para gente? Assim, Sim, deixa eu falar. Eu anotei assim um monte de coisa, mas não dá para a gente anotar tudo, porque, meu Deus, é muita coisa maravilhosa. Olha, a gente tem o seguinte, eu vou colocar a bibliografia. Tem o comentário de Gênesis, da editora Cultura Cristã, Bruce Waltke, que é um comentário, tem mais de 750 páginas. Ele trabalha toda essa questão da tipologia, das comparações, ele é muito completo. Então chama Gênesis, o autor é Bruce Waltke, da editora Cultura Cristã. Tem também, deixa eu pegar aqui o título que eu anotei em algum lugar. Tem um comentário NVI do Antigo e do Novo Testamento, F.F. Bruce, da editora Vida. Que é também muito bom, que é também excelente, só que ele vai te dar uma visão mais panorâmica dos textos, né? Então ele vai passar mais rapidamente, mas também é um comentário que vai de Gênesis a Apocalipse. Tem um comentário deixa eu ver, do Carson. Deixa eu ver se eu lembro do título dele. Esse daqui eu não anotei, mas foi o texto que eu mandei para vocês sobre os patriarcas. Os patriarcas. Isso. Cadê ele aqui? Comentário Bíblico Vida Nova. Tá. Do Carson. Tá? Excelente também. Vai trabalhar livro a livro, o propósito de cada livro. Tá? E tem um comentário que ele é bem antiguinho, uns livrinhos vermelhos assim, que é do Derek Kidner, série Cultura Bíblica, também da Vida Nova. Excelente, excelente. E tem um livro que é sensacional também para falar da questão da aliança de Deus. E aí ele vai falar desde a aliança de Abraão até a nova aliança de Jesus, a aliança do final dos tempos, que é o livro do Palmer Hobson, chamado O Cristo dos Pactos. Tá? O livro é Palmer Hobson. Deixa eu ver só qual que é a editora aqui. Palmer Ó, gente, o bebê tá com dor de dente, ó. Eita, meu. Eita! O bebê tá dodói. Tá tratando o canal? Tá dodói de dente. Não é canal, ele fez uma restauração. É canal? Ah, vai fazer, é canal. Vai mexer hoje de novo? Tá sofrendo, tadinho. Eita, vou morar por ele também. A gente já foi ontem, já foi esses dias, ele tá sofrendo, tadinho. Ele tá indo lá. Morar por ele. É da Cultura Cristã também, o Palmer Hobson, tá? Ele chama Cristo dos Pactos. Tá bom? Então tem coisa aí. Os comentários e tudo isso tá lá. Não falei nada da minha cabeça aqui, tá tudo nesses comentários. E a próxima, eu quero falar sobre um livro, que é o livro do Gênesis, já que a gente falou dois personagens do Gênesis. Vamos entender o livro. E eu dei um nome para a série, não sei se vocês vão gostar. A série dos livros da Bíblia vai se chamar Deus Escreve Certo por Mãos Tortas. Fechou! Deus escreve certo por mãos tortas. Isso, Onde a gente vai falar desse aspecto da Bíblia, que ao mesmo tempo é um livro 100% divino, mas ele é um livro 100% humano. Então tá ali, tá escrito, foi escrito por homens. Sim. Então aí estão as mãos tortas, mas Deus escreveu certo através das mãos tortas. E aí a gente vai abordar mãos tortas, mas o que o Gênesis trata, né? Como um todo. Tá. Beleza, gente? Beleza, irmãos. Beleza, então, irmão. até a próxima. Obrigado, Gui.
pela visita. Tá convidado para a Gui, próxima. obrigada. Obrigada, Opa. Gui. Putinha. Você só manda o link de novo para mim. Vou mandar, pode Aliás, deixar. ele acontece ou da quarta-feira? É terça-feira que a gente costuma fazer. A gente fez quarta nessa semana porque teve um compromisso médico lá da Vivi. E a gente Entendo. tá fazendo de terça-feira. Essa ficou Ok. gravada. Uhum. Eu vou salvar aqui, depois vocês Tá. quiserem compartilhar. Eu não vou fazer E corte. a porque não Dalia? tem necessidade. Oi? E a Dalia? Ficou gravada? Fechou. Dali a gente não gravou, cara. Mas eu Perfeito. vou transformar É. o Dalia em uma devocional. Vou ver se eu gravo também. Tá bom, perfeito. Tá bom? Tá bom, perfeito. Então, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigada, Gui. Deus abençoe. Tchau. Gente, Peraí, deixa eu só mandar o Miguel dar tchau pra vocês, peraí. Ah, sim. Meu Miguel aqui. Fê. Cadê? Oi. Tchau, Miguel. Tchau, meu amor. Lindo. Tô falando tchau, tchau. Tchau, amor. Gente. Tchau. Beijo, Tchau. cunhada. Tchau, Tchau, gente. gente. Deus abençoe. amém. Amém.